Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sentimento que todo mundo conhece, mas que na maioria das vezes a gente tenta evitar a todo custo: a tristeza. A ideia aqui é juntos a gente descobrir como, por um outro ângulo, ela pode acabar revelando uma graça que a gente nem esperava. Olha, para começar, a gente já se depara com essa promessa, que é poderosa e, vamos combinar, soa até um pouco na contramão do que a gente pensa, né? Uma promessa de Jesus. Não é que a dor não exista, mas é uma garantia de que o conforto virá. Isso já nos convida a olhar para o choro de um jeito bem diferente. E é isso, né? Perder alguém que amamos, encarar um desafio que parece impossível de superar, ou só se sentir incompreendido, a tristeza faz parte da nossa realidade. É algo que conecta todo mundo na nossa humanidade. Ninguém escapa dela. E é justamente nesse ponto de dor, que é comum a todos, que a gente encontra uma promessa bem específica. Vamos entender um pouco melhor como essa promessa de consolo funciona na prática. O ponto central aqui é o seguinte: a promessa nunca foi de que não teríamos motivos para chorar. A garantia não é que não vai doer, mas sim que vai haver uma presença, um consolo divino que acolhe cada lágrima, sabe? Nenhuma delas passa batido. Mas será que a tristeza é só uma coisa para a gente aguentar até o consolo chegar? Essa análise que a gente está explorando sugere que tem algo a mais, um propósito mais profundo nesses momentos de dor. Por mais que seja difícil aceitar, a tristeza meio que funciona como um catalisador. Ela nos obriga a dar uma pausa, a olhar para dentro e admitir que a gente não tem controle de tudo. E é nesse lugar de fragilidade que, muitas vezes, a busca por Deus acontece com uma sinceridade que talvez a alegria não consiga inspirar. E quando a gente busca ajuda, para onde a gente corre? Esse slide mostra um contraste que é fundamental. As soluções que o mundo oferece podem até trazer um alívio momentâneo, uma distração, mas a graça divina, ela promete uma renovação de verdade, que transforma a própria dor num ponto de partida. Esse processo todo de transformação pode ser visto aqui nesses 4 passos. Tudo começa com a humildade de reconhecer a própria necessidade, o que nos leva a buscar a Deus. Daí, a gente encontra a graça dele bem no meio da dor. E por fim, isso nos capacita a recomeçar. E veja bem, não apesar da tristeza, mas através dela. E para entender de verdade o valor da tristeza, a fé cristã nos aponta para um exemplo máximo: o próprio Cristo. Jesus, em sua jornada humana, não foi poupado de sentir. Pelo contrário, ele sentiu a tristeza de uma forma avassaladora, profunda. O que isso quer dizer? Que quando a gente chora, nosso sofrimento encontra eco. É compreendido por alguém que esteve exatamente lá, no fundo do poço da dor. Agora, o que é fascinante nesse slide é a progressão. No Getsemane, a gente vê a angústia pessoal dele. Depois, no Calvário, ele já está carregando o peso coletivo das nossas dores. E, finalmente, na cruz, o sofrimento dele virá a porta para a nossa esperança. E é isso que nos leva à redenção. A tristeza de Jesus nunca foi em vão. Ela tinha um propósito transformador: abrir um caminho para que o nosso sofrimento também pudesse ser redimido, transformado em algo novo. Esse verso, ele resume de um jeito lindo essa passagem da dor para a esperança. A noite de choro é real, ela é sentida, mas ela não é o destino final. A promessa é a da alegria que vem com a manhã. Bom, agora que a gente explorou a ideia, a análise nos convida a fazer uma pausa e a trazer isso para a nossa vida. Vamos passar por algumas perguntas para a gente refletir um pouco. A primeira pergunta já é um desafio. Não é só para sentir a tristeza, mas para ouvir o que ela tem a dizer. O que será que ela está tentando comunicar sobre o nosso coração, nossos desejos, nossas perdas? Quem sabe as lágrimas são como um mapa, sabe? Apontando para feridas que precisam de cura, para pesos que a gente não foi feito para carregar sozinho, pesos que precisam ser entregues. E aqui vem uma virada de chave. E se, em vez de tratar a tristeza como uma inimiga que a gente tem que derrotar, a gente a enxergasse como um convite, uma oportunidade para ter uma conexão mais íntima, mais sincera com Deus? Essa última pergunta é um convite para a gente ser bem honesto. Quais são as cargas, as dores, as preocupações que a gente, tantas vezes, tenta dar conta sozinho, esquecendo daquela promessa de que não precisamos fazer isso sem ajuda? E para fechar essa reflexão, fica aqui uma verdade fundamental. Na matemática divina, nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada uma delas tem um peso, um valor eterno. Elas são vistas, são contadas e, mais importante, são acolhidas. Vamos terminar com esta oração. Quem sentir no coração pode acompanhar em silêncio. Pai,
Obrigado por não ignorar as nossas tristezas. Em nossas lágrimas nós te buscamos, sabendo que és o nosso consolo. Ajuda-nos a ver a tristeza não como um fim, mas como uma chance de sentir a tua graça. Enche nossos corações com a esperança da alegria que só tu podes dar e fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus, amém.